Olá, começa agora mais um programa Palestra em Casa. Hoje diretamente do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em Santana, São Paulo. Teremos a palestrante Estela, que vai falar sobre Allan Kardec, devido ao mês de aniversário de Kardec, e também sobre os livros da codificação, mais especificamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos assistir? Muita paz a todos, é sempre uma alegria podermos estar aqui novamente, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais um estudo, para mais um aprendizado, dentro da doutrina espírita que tanto nos esclarece, tanto nos consola. E hoje nós estamos dando continuidade à homenagem que nós estamos prestando a Allan Kardec, que no dia 3 de outubro lembramos do seu aniversário. Por isso, nesse mês todo, nós estamos falando da biografia de Allan Kardec e também falando das suas obras. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho mais da biografia de Allan Kardec, nos aprofundando um pouquinho mais, e vamos falar também do Evangelho segundo o Espiritismo, editado em abril de 1864 por Allan Kardec, que nos traz toda a base moral da doutrina espírita. Nós estamos, dessa forma, homenageando Allan Kardec, como nós homenagearíamos todos os vultos que passaram por esse planeta Terra, para que houvesse o progresso moral da humanidade. Se nós formos estudar, então, a nossa história geral, a história da humanidade, nós vamos verificar que, de tempo em tempo, Deus envia para encarnar na Terra um espírito de escol, um espírito de luz, para nos trazer novas revelações desse mundo espiritual e a sua relação com o nosso mundo material. Primeiro veio Moisés, nos trazendo a primeira revelação através dos 10 mandamentos. Após 1500 anos, veio Jesus ampliar também esses ensinos. Foi a segunda revelação, Jesus. Jesus, além dos ensinos morais que deixou para toda a humanidade, ele ainda nos falou que após a sua desencarnação, ele enviaria um consolador que viria após ele, que faria lembrar as suas palavras e ensinar muito mais. Chegando a hora do cumprimento da promessa de Jesus, nasce na França um escolhido de Deus para nos trazer a terceira revelação. Dessa forma, no dia 3 de outubro de 1804, nasce na cidade de Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec. Allan Kardec, como sempre falamos, ele teve 2 fases na sua vida, na sua existência aqui, enquanto encarnado. Primeira fase, com o seu nome verdadeiro. Quando ele era pequeno, e já na adolescência, ele era muito inteligente. E por isso, os seus pais o enviaram para estudar na Suíça, no Instituto de Yverdon, uma das escolas mais conceituadas daquela época. Foi aluno de Pestalozzi, que era pioneiro da pedagogia moderna, que aliava a educação escolar com a educação moral que dava a seus alunos. Quando nós falamos pedagogia, significa a arte de ensinar. Além do idioma francês, que era a sua língua pátria, falava fluentemente várias outras línguas. Foi professor, diretor de escola pública, escreveu vários livros didáticos, como gramática, aritmética, estudos pedagógicos superiores, tudo através do método de Pestalozzi.
Então, pelo seu espírito, não só pedagógico, mas também científico, ele estuda ainda a ciência do magnetismo. Essa ciência, simplificando, diz que os fluidos magnéticos, que são energias que todos nós encarnados temos, podem atuar sobre os corpos inertes, os corpos inanimados, movimentando-os. Esses conhecimentos, eles foram muito importantes na vida de Allan Kardec, porque viriam explicar uma série de efeitos espirituais. Dessa forma, sem saber, ele já se preparava para a missão que ele viera fazer aqui na Terra. A sua postura pedagógica o fazia um pesquisador de extremos conhecimentos. E durante 30 anos, ele dedicou-se ao ensino como professor. Nessa primeira fase, então, ele se tornou um dos homens mais respeitáveis da sua época. Na segunda fase, agora, de Allan Kardec. Por volta de 1848, nos Estados Unidos, estava acontecendo um certo fenômeno chamado de mesa girante. Da América, esse fenômeno passou para a França e após toda a Europa. Esse fenômeno constituía-se da seguinte forma: colocava-se um alfabeto no chão, de A a Z, e uma mesa no centro. As pessoas sentavam ao redor da mesa, fazendo perguntas das mais fúteis possíveis, e a mesa se movimentava em torno do alfabeto, respondendo às questões. Esse era o fenômeno que existia naquela época. Isso se tornou um divertimento na elite francesa. E após algum tempo, as pessoas se cansaram desse divertimento e partiram para outra distração. Só que cientistas e homens mais sérios, estudando esse fenômeno, reconheceram que por detrás dele existia um fato mais importante que tinham que desvendar. Foi em 1854, quando o professor Rivail, como ele era conhecido, futuro Allan Kardec, com 50 anos, encontra-se com um amigo, o senhor Fortier, que lhe revela sobre esse fenômeno. O professor Rivail não se encantou pelo fenômeno da mesa girante, pois conhecia o magnetismo e sabia que isso era possível, porque os fluidos magnéticos das pessoas podem agir sobre os corpos materiais e fazê-los movimentar. Até aí, tudo lhe parecia muito simples. Ele era um homem culto, inteligente, de um espírito científico, então ele raciocinava tudo aquilo e chegou a essa conclusão. Após algum tempo, o professor Rivail encontra-se novamente com o senhor Fortier e insiste com ele, dizendo: Rivail, o que lhe falei é muito mais extraordinário que pensas. Não só se faz as mesas girarem, magnetizando-as, mas a faz falar. Você pergunta e ela responde. O professor Rivail, então, de espírito muito racional que era, lhe responde: só crerei nisso quando se me tiver provado que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Até aí, permite-me não ver nisso uma história para se fazer dormir. Após algum tempo mais, em 1855, o professor Rivail
futuro Allan Kardec, encontra-se com um outro amigo dele, o senhor Carlotti, que o convence a assistir uma dessas reuniões na casa da senhora Plané-Maison e estudá-lo. O senhor Carlotti foi o primeiro a lhe dizer que por detrás daquele fenômeno existia a intervenção dos espíritos desencarnados. Dessa forma, então, o professor Rivaio, futuro Allan Kardec, aceitou estudar o fenômeno com seriedade, aquilo que as pessoas usavam como passatempo. Então vejam, a forma de se comunicar com os espíritos foi evoluindo, até que se descobriu que o próprio médium podia se comunicar através da fala, da psicofonia, da psicografia, que é através da escrita. Então, dessa forma, o professor Rivaio começou a frequentar as reuniões na casa do senhor Baudin, cujas filhas eram médiuns. Nessa reunião, o professor Rivaio fazia perguntas elaboradas por ele mesmo, porque ele também tinha bastante curiosidade em saber. Ele fazia essas perguntas aos espíritos, das quais eram respondidas pelas médiuns, as senhoritas Baudin, que era filha do senhor Baudin. Após árdua pesquisa, o professor Rivaio concluiu que a causa inteligente por detrás daquele fenômeno eram realmente os espíritos desencarnados que respondiam às questões. Após árduo trabalho dele, árduo trabalho. Em suas pesquisas, ele descobre a existência do mundo espiritual e as suas relações com o nosso mundo material. Descobre também que os espíritos eram as almas dos homens que já haviam desencarnados e que o seu saber estava de acordo com o grau evolutivo de cada um. Como aqui nós todos. Nós temos os nossos graus evolutivos. Um sabe alguma coisa, outro sabe outra. E assim a gente vai se completando. Então, com essas novas revelações, nós passamos a entender hoje de onde nós viemos, para onde nós vamos após a nossa desencarnação. Com isso, nos trazendo esperanças, consolações. Quando o professor Rivaio, então, percebeu que o material que tinha nas mãos tomava proporções de uma doutrina, ele teve o pensamento de publicá-la para a instrução de todo mundo. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, foi das respostas dos espíritos superiores, através dos médiuns, que o professor Rivaio elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. No momento de publicá-lo, o seu editor orientou-o a usar um outro nome, pois o seu nome verdadeiro era muito conhecido no mundo científico e poderia causar uma certa confusão. Foi então que, numa reunião mediúnica, ele soube que, numa encarnação passada, ele foi um sacerdote junto ao povo celta, que era um povo antigo, e que se chamava, naquela ocasião, Allan Kardec. Daí, passou a assinar, pelo nome Allan Kardec, todas as suas obras espíritas. O Livro dos Espíritos, ele foi editado em 18 de abril
de 1857, que data o início da doutrina espírita. Contém o Livro dos Espíritos, os princípios básicos da doutrina espírita, contendo 1019 perguntas com suas respectivas respostas. E por que do nome o Livro dos Espíritos? Recebeu esse nome porque foram os espíritos superiores que nos trouxeram todas essas revelações através dos médiuns. Vejam que o livro ele é de procedência espiritual, mas foi Allan Kardec quem lhe deu ordem, método, organização. Kardec, ele foi o elaborador, o pesquisador do livro. Por isso, nós o chamamos de o codificador do Espiritismo, porque codificar é organizar. O termo Espiritismo foi da autoria de Allan Kardec, que quer dizer o seguinte, que o Espiritismo é o conjunto de fundamentos revelados pelos espíritos superiores sob os cuidados de Jesus. Isso é Espiritismo. A sua desencarnação ocorreu em 31 de março de 1869, aos 64 anos, quando se preparava para mudar de residência, vítima de um aneurisma, que é uma dilatação das veias coronárias, levando-o a óbito. Allan Kardec, ele editou vários livros, dentre eles o Evangelho segundo o Espiritismo, editado em abril de 1864, contendo a moral ensinada por Jesus. Então, como é que nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho é a terceira revelação na obra da codificação espírita. Nos traz exclusivamente os ensinos morais de Jesus, explicados sob a ótica do Espiritismo. O livro ele foi baseado no Novo Testamento, onde Kardec retirou dele apenas os ensinamentos morais de Jesus e colocou esses ensinamentos de Jesus à disposição dos espíritos superiores na sua interpretação. Então vejam que a interpretação do Evangelho foi dada segundo os espíritos superiores, nada foi da cabeça de Allan Kardec. Kardec destaca que o objetivo da obra é dar aos homens, aos seres humanos, obviamente, uma regra de conduta moral, tomando como modelo a moral de Jesus, que alcança todas as circunstâncias da nossa existência. Os ensinos morais de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, constituem-se um verdadeiro código moral universal que serve para todos os cultos, religiões, filosofias. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de 28 capítulos, sendo 27 dedicados às explicações das máximas morais de Jesus, como, por exemplo, a vida futura, as diversas categorias de mundos habitados, reencarnação, as bem-aventuranças, o porquê nós sofremos, quais as causas das nossas aflições, fala do perdão, do amor ao próximo, da caridade.
o último capítulo, o capítulo 28, orienta as pessoas, por exemplo, que sentem dificuldade em expressar as suas ideias através da prece. Muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer uma prece. Então, ela, lá nesse capítulo 28, possui uma coletânea de preces ditadas pelos espíritos superiores, de acordo com a necessidade de cada pessoa que vai receber essa prece. Dessa forma, nós encontramos preces para os doentes, para os suicidas, para todas as pessoas que sofrem. Então, só que nós temos que entender que essas preces, nesse capítulo, são apenas modelos. Não são preces que nós devemos decorá-la, repeti-la em todas as ocasiões, não. São preces como um modelo para que nós possamos fazer mais para frente, após o nosso aprendizado, a nossa própria prece, que deve ser espontânea, saída do nosso coração. E os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, eles foram agrupados também, os temas, metodicamente, a fim de que esses temas se completassem um após o outro. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deve ser lido sequencialmente. No final de cada capítulo, nós vamos encontrar também algumas mensagens dos espíritos superiores a respeito do tema, com o título de Instrução dos Espíritos. São mensagens. Na introdução do livro, que quase as pessoas às vezes nem lê, já começa do capítulo 1, é muito importante nós lermos na introdução para podermos entender o conteúdo do livro. Então, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar também esclarecimentos sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. E o que quer dizer isso? O controle universal dos ensinos dos espíritos. É um método. Kardec, ele usou o método científico de observação, como a própria ciência usa para se chegar a alguma conclusão científica. Usando de vários médiuns, de diversos países, não só da França, mandava para eles, os médiuns, as mesmas perguntas e, após receber as respostas de todos eles, verificava a concordância das respostas dos espíritos. Veja como ele era bastante racional. Com isso, nós podemos ver a universalidade desses ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, através dos médiuns, não só da França. E vejam, meus queridos irmãos, para a nossa análise, tudo isso ele fazia sem as tecnologias que nós temos hoje. Sem celular, sem internet, sem os meios de transportes que nós temos hoje. Ele ainda trabalhava de manhã e à noite ele ficava estudando essas respostas que vinham até ele para comparar, para verificar a veracidade dessas respostas. Deus, ele permitiu que a doutrina espírita chegasse aos homens por um meio autêntico, pela mediunidade. Por quê?
Por isso, Deus encarregou os espíritos superiores de levá-la em todos os cantos da terra. Na introdução do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também as notícias históricas, nos mostrando quem foram os samaritanos, os nazarenos, os fariseus, dentre outros. Dessa forma, nós poderemos entender melhor o seu conteúdo. Ainda na introdução, nós temos o resumo da doutrina dos filósofos gregos, Sócrates e Platão, que vieram 500 anos antes de Cristo, preparando o caminho para Jesus. Esses filósofos, eles foram considerados os precursores da doutrina espírita e da doutrina cristã. Então vejam que qualquer pessoa pode buscar nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais de Jesus e aplicá-los no seu dia a dia, porque são adaptáveis a todos os seres humanos, povos, nações e em todas as épocas da humanidade. A leitura e o estudo dessa obra, inclusive dentro dos nossos lares, são imprescindíveis a todos que se preocupam com a formação moral das criaturas, inclusive a nossa formação moral também, se nós quisermos evoluir e progredir. Por isso que nós estamos sempre falando da importância do estudo do Evangelho dentro dos nossos lares, cujo objetivo maior é estudar os ensinos de Jesus para podermos vivenciá-los, iniciando dentro dos nossos lares, primeiramente. Dessa forma, esses ensinos passam a ser uma letra viva nos nossos corações, pois cada um de nós compreenderá dessa forma o seu papel no lugar em que foi colocado. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma fonte inesgotável de caminhos para o homem construir um mundo de felicidade, de paz, de fraternidade aqui no nosso planeta Terra, iniciando, obviamente, em nós mesmos. É um manual de conduta cristã que deve ser seguido por todos nós, para que o ser humano, para que nós possamos dar um salto na nossa evolução espiritual. Allan Kardec, então, ele editou vários livros, dentre eles, obviamente, que nós já falamos, o Livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que trata da justiça divina à luz da doutrina espírita, o livro A Gênese, que trata da formação da terra, dos milagres, das predições. Ainda temos o livro Obras Póstumas, publicado 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Foi publicado pela sua esposa Amélie Gabrielle Boudet. Esse livro ele foi tirado dos rascunhos que Allan Kardec fez e que estavam engavetados. Está aí, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa proposta de estudar esses livros da codificação espírita para nos esclarecer. Muito obrigada, estou à disposição com as perguntas. Então, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema exposto, queiram, por gentileza, levantar o braço, que o trabalhador da casa irá com o microfone até o local. E então, gente, todo mundo entendeu tudo direitinho? Fiquem à vontade. É importante para todos nós aqui
a participação de todos, não só quem está aqui na frente, mas principalmente de vocês. Que essas palestras são dirigidas para todos, mas especialmente para o nosso público. Vamos ver se eu consigo animar o pessoal. Eu gostaria, Estela, de fazer uma pergunta simples. Esses ensinamentos morais do Cristo são, assim, uma doutrina, uma filosofia temporária, passageira, ou é uma filosofia, vamos dizer assim, para toda a eternidade da humanidade? Com certeza, para toda a eternidade, porque os ensinamentos de Jesus, se nós formos verificar, cada tempo que passa, nós vamos aprendendo mais, nós vamos entendendo melhor esses ensinos, porque Jesus, ele falava de uma forma simbólica, ele falava por parábolas, que eram historinhas com fundo moral. Então, requer de nós uma reflexão das suas palavras para podermos entendê-las. Então, a cada ano que passa, a cada dia que passa, nós vamos tendo condições de aprender esses ensinamentos e verificar que esses ensinamentos é a nossa maior, o nosso maior caminho para encontrarmos a nossa felicidade, a nossa alegria, a paz do nosso planeta está dentro dos ensinos de Jesus. Não tem outro caminho. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Oi. É tão importante a leitura do Evangelho no lar, né? Porque a gente tem proteção, a gente vai tendo mais harmonia, a gente às vezes não se dá bem com o marido, com os filhos, e a leitura mesmo que seja sozinha, todo dia que você marca da semana, no mesmo horário, vem os espíritos de luz e nos traz a conformação, a resolução de muita coisa e a proteção não só da tua casa, como de todo o prédio. Eu já tive exemplo disso. Coisa que aconteceu no meu prédio, que não aconteceu de ruim, porque não sei se alguém também faz, mas eu faço todo dia, todo domingo, às 8h30 da manhã. Eu acho muito interessante. Todo mundo devia ter o livro do Evangelho, do Espiritismo, porque é uma segurança para nós, tanto para esclarecer como para nos proteger. Muito bem falado, parabéns. Realmente, nós, às vezes, vimos ao centro e ouvimos as palestras e achamos, assim, desnecessário estudá-lo, o Evangelho ou mesmo o Livro dos Espíritos no nosso lar, porque já vimos aqui no centro, não basta só vir ao centro, temos que fazer a nossa parte também, porque vai nos servir. E o estudo do Evangelho no lar é tão importante se nós queremos a paz da nossa família, a nossa paz, a paz do mundo, tem que começar em nós. Muito bem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um dos livros, assim, vamos dizer, mais importantes da nova doutrina, que é a doutrina espírita, né? Ele, quando nós estamos assim até muito confusos e queremos saber algo, assim, decifrar aquela confusão e melhorar assim a nossa visão sobre o que nos está perturbando, é muito importante que a gente direcione o pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e peça auxílio através daquela mensagem que vem no Evangelho que a gente abre, a resposta vem automaticamente e nossa alma, nosso espírito, nosso coração vai ter aquela paz realmente que ela precisa ter, porque aquela resposta é a resposta que a gente precisava de ter. Exatamente. E, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manancial de coisas lindas, de informação, dos ensinamentos do Cristo, de todos os bons espíritos que já partiram, mas estão na eternidade, nos já auxiliando aqui embaixo, como é, por exemplo, a corrente André Luiz, né? E
na verdade, cada um de nós precisa ter um evangelho dentro de casa e nas horas de indecisão abri-lo e ali vai achar aquela sua resposta, se for fazer com fé, né? Claro. Exatamente. Fé e, como eu diria, a fé e aquela esperança e aquela boa vontade, com a alma mesmo, não da boca para fora só. As palavras têm que vir do coração, da alma e realmente muito conscientes, dirigidas a Deus. Só Deus e nós, nesse momento, Jesus e os bons amigos. Muito obrigada, muito bem. Você falou muito verdadeiro, porque Jesus e Deus está 24 horas conosco. Só que nós é que precisamos estar com Ele também. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, estudado junto com os nossos familiares, no nosso lar, ou mesmo sozinhos, nós vamos buscar Deus, nós vamos estar com Jesus. E, às vezes, nós temos algum problema a resolver, alguma dúvida de como resolver aquela situação nossa. Nós, quando estamos com Deus e com Jesus, nós recebemos as inspirações necessárias que vão nos auxiliar a solucionar aquele problema que nós estamos tão preocupados. Então, é necessário não só Deus estar conosco, mas nós estarmos com Ele também. Muito obrigada. Aquelas pessoas que quiserem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, a Estela ficará no final da reunião aguardando alguns minutinhos para responder as perguntas. Você gostaria, Estela, de fazer as suas considerações finais sobre o tema? Nós só temos que agradecer a todos, a Deus, a Jesus, os amigos espirituais, agradecer a Kardec, aos médiuns que colaboraram com ele, ao senhor Fortier, ao senhor Carlotti, que o levou a estudar essa doutrina maravilhosa. É uma doutrina de amor, de consolação. E vamos estudar, então, a doutrina espírita através da codificação de Kardec. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Como podemos ver, a palestrante nos trouxe momentos significativos do Espiritismo. O início da doutrina espírita, como foi a divulgação dos livros, o crescimento do estudo, do conhecimento perante as populações, perante o mundo, pois a doutrina espírita é presente em todos os momentos da vida do ser humano, em qualquer lugar do planeta. Então nós vamos continuar os nossos estudos, continuar a pesquisa através do conhecimento, através do estudo, através mesmo do estudo das palestras, e você pode participar do nosso programa, fazendo pergunta, acrescentando comentários, dando novas ideias, escrevendo para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. E eu espero você no próximo programa. Até lá!